Olá, seja muito bem-vindo ao canal da CloudFence. E nesse vídeo eu vou mostrar para você a nossa nova funcionalidade do MDR, que é a página de WAF Alerts, ou a view de WAF Alerts. Então, antes que eu comece a te explicar exatamente o que essa visualização, essa nova view vai lhe entregar, né, para os seus web servers, para os seus eventos web, eu preciso aqui te mostrar um conceito muito rápido para que você entenda como esses eventos chegam até o portal de MDR. Então vamos lá. Eu criei aqui uma topologia muito simples, mas para te explicar rapidamente como funciona, né, a monitorização do nosso SOC em relação às páginas web, né, aos servidores web que nós temos hoje monitorizados aí para os nossos clientes e parceiros. Então aqui eu tenho um usuário que faz uma requisição HTTPS aqui no web server e se essa requisição tem match com alguma regra de comportamento, alguma regra que nós temos já pronta aqui dentro do Azul, né, que correlaciona todos os nossos eventos, que faz toda a correlação aí dos eventos do nosso SOC, isso vem aqui para o nosso SOC tratar, né, cria-se um alerta, um incidente, e aí o SOC trata. Isso é feito dessa forma até hoje. A partir de agora, você vai passar também a ter a visão disso, ou ver o que o SOC está tratando, quais são os incidentes, ou mesmo os alertas que foram tratados automaticamente. Assim como já acontece com os alertas de Windows, né, dos endpoints Windows. Então, vou supor aqui um cenário, né, um cenário muito comum. Então, eu tenho aqui um usuário fazendo requisições HTTPS, num teu web server, e essas requisições estão num padrão ok. Há alguma outra requisição aí, uma outra requisição que possam dar match com alguma regra, mas aqui eu tenho um usuário, é um falso positivo, isso vem para o SOC trata aquilo. Agora, vamos imaginar aqui que veio um atacante mesmo, né, mal intencionado, e ele faz uma requisição direta ao teu web server, e aí o teu web server, como está protegido pela CloudFence, ele vai negar aquela requisição, ou vai bloquear o atacante, né? Ele vai mandar um alerta para o SOC. Então, seguindo aqui, olha, aí o atacante faz essa requisição, o SOC detecta que realmente é uma requisição maliciosa e bloqueia a origem, né? É importante dizer que o nosso SOC possui uma base, né, de Threat Intelligence. Nós consumimos muitas Threat Intelligence e temos também a nossa base. Então, por exemplo, nesse caso, esse IP já seria bloqueado e muitas vezes ele é bloqueado para toda a base de clientes e parceiros que nós temos na CloudFence. Então, aqui eu vou ter essa requisição aqui no portal de MDR, né? Então, você vai ver não só a requisição, como o que o SOC fez com essa requisição. Então, esse é o primeiro cenário. Agora, vamos aqui ao MDR mesmo para você entender o que eu estou falando. Então, eu tenho um ambiente de demonstração, né? É o demo-fw. Esse aqui no portal, né, eu tenho aqui IPs reais mesmo, são requisições que chegam e que tentam algumas investidas, né. Então aqui, quais são os itens disponíveis, né, o que que você vai ter disponível no MDR quando você acessar aí essa nova view de WAF Alerts. Então você vai ter a severidade, né, então a severidade do evento aqui é alta, né, e já vamos aqui entender por que que é uma severidade alta. Aqui eu tive ela foi classificada aqui como uma regra de erro 400, né. "Ah, Júlio, mas o que que é o erro 400?" Então, como que a gente tem isso aqui já, de uma forma facilitada no MDR? Se você vier aqui ao campo de HTTP, você tem aqui, ó, erro 400, eu tenho aqui o 404. 404, isso no log vai só te mostrar isso. Ele não vai te dizer, por exemplo, que 404 é um not found. Então, o MDR já faz isso automaticamente para você. Na verdade, essa informação ela vem do MDR, né? Ela é enriquecida pelo MDR. Isso não está disponível nem no agente azul, nem no manager azul, enfim, nem no log do teu web server. Ele vai estar lá de uma forma codificada, vamos dizer assim, no formato do log do teu web server, e aqui a gente está falando de vários web servers. Hoje nós monitorizamos a grande maioria de web servers aí que a gente tem no mercado, né, os mais comuns, como o Apache, como o IES da Microsoft, como o Apache Tomcat, como o Nginx. Então, eu estou falando de todos esses web servers. E aí aqui ele vai te dizer também que tipo de requisição foi feita, aqui foi um get, e se você colocar o mouse aqui, o cursor do mouse em cima desse i, né, dessa bolinha aqui de informação, aqui na captura da tela ele não mostra porque é um menuzinho flutuante, né, mas ele diz ali
O que que significa? Nesse caso, ele está dizendo aqui, ó, "The requested resource could not be found", ou seja, não encontrou o recurso que, foi feita a requisição. E realmente nesse caso não foi, porque isso aqui é uma tentativa, né, de acessar uma aplicação que não existe nesse site. Então, seguindo aqui, né, então eu pulei aqui da regra aqui para a coluna de HTTP para te explicar melhor somente como que essa assinatura de regra aqui, como ela chega, né, a esse ponto aqui do web server 400 erro. Depois eu tenho o IP de origem, como você pode ver aqui, é um IP que eu já tenho a geolocalização, isso é mais um item que é enriquecido pelo próprio MDR, né, então esse geo-IP é feito aqui em tempo real, a requisição chegou, então eu já tenho aqui que é um IP da China, provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui na bandeirinha. Depois nós vamos confirmar, né. Se eu ficar em dúvida aqui: "Olha, eu não sei se essa bandeirinha é da China", enfim, aqui tá claro que é, mas você pode ter alguma dúvida, você tem como consultar isso aqui quando você vê a requisição, você clica na URL e você consulta detalhes desse evento. E é aqui que você vai conseguir saber o que que o nosso SOC fez, né. Então, ele tem aqui, ó, já a nota do SOC, do status do SOC, ele já está aqui, ó, IP bloqueado. Então, quem tratou esse incidente já está te dizendo: olha, esse IP foi bloqueado. E por que que foi bloqueado? Então, eu comecei aqui do fim para o começo, né? Comecei pelo fim, que é justamente para agora te explicar como é que o SOC normalmente chega a esse tipo de conclusão. Então, eu tenho aqui de novo, ó, eu tenho a regra, eu tenho o timestamp, essas duas informações também estão aqui na listagem, né, da regra. Eu tenho o sensor. O que que é o sensor? O sensor é aqui o web server, tá? Nesse caso é um firewall. Eu já vou te explicar esse segundo cenário, mas eu quero primeiro tratar desse cenário aqui, que é o cenário mais simples, que eu tenho um web server. Depois eu tenho aqui já a reputação desse IP é China realmente, eu tenho aqui o código CN, a bandeira da China, e eu tenho qual é o IP, né. Então aqui eu já tenho essa informação de geolocalização, né, do meu IP, a URL que foi tentada que foi acessada, depois eu tenho o código aqui, também que está na tela anterior. Aqui eu já tenho algumas coisas novas, por exemplo, olha, eu tenho uma tag, então ele já foi tagueado, né, como ataque, e depois olha que interessante, você já tem a consulta feita, né, da reputação desse IP. Esse IP foi encontrado em 100 ocorrências de blacklist, ou seja, o MDR também já classificou ele aqui como uma informação, assim, altamente confiável. Isso não é um falso positivo, né, e é até por isso que nós temos aqui o IP bloqueado. O analista do SOC tem acesso a essas informações e a outras mais. É claro que a gente não tem todas as informações que o SOC acessa aqui, porque se isso aqui ficaria com várias páginas, isso aqui ficaria um pouco complexo para que você conseguisse visualizar. E até o motivo de você ter o serviço contratado, né, o serviço gerenciado de segurança com a CloudFence, é realmente ter aí os especialistas, os nossos analistas de SOC, que façam aí esse trabalho, né. Então aqui no MDR é mesmo para você ter aí uma representação mais simplificada de por que que aquilo foi bloqueado ou do porquê que aquilo não foi bloqueado, né. Então, essa requisição a princípio passou, né, eu tenho ela aqui, eu tenho o status do incidente como resolvido já, porque já foi bloqueado, mas aqui só para elucidar, ó, a requisição está em allowed, né, você tem uma tagzinha aqui de allowed, ou seja, foi permitida, mas o que que nós não veremos mais aqui? Esse mesmo IP fazendo ataques. E nesse caso, como o SOC fez essa intervenção, isso foi para a nossa base de reputação de IPs, ou seja, esse IP já não incomoda mais nenhum cliente da CloudFence, tá bom? Então, esse é o primeiro cenário, é o cenário aqui em que nós temos a requisição chegando diretamente ao servidor web. Agora, eu vou falar para você um pouquinho do segundo cenário. Então, agora vamos para o segundo cenário. Qual que é a diferença do primeiro para o segundo cenário? O segundo cenário tem aqui um componente adicional, que é o Firewall com o plugin de WAF ativo, né? Então, ao invés da requisição vir do usuário diretamente para o web server, agora ela passa pelo Firewall e o Firewall atua como um proxy reverso. Então, ele vai reencaminhar as requisições que o usuário faz para o web server, né? Nesse cenário, mantém-se aquele conceito de que o SOC ainda tem visão, monitoriza todos os eventos aqui no web server,
mas também no firewall, né, no firewall de borda aqui, no firewall de aplicação web. Aqui eu tenho também, né, uma requisição, por exemplo, de um atacante, onde é bloqueado no perímetro. E note a diferença, porque aqui, ao invés dessa requisição chegar até o web server, né, ela vai ser bloqueada logo no perímetro, na borda. Então isso confere mais uma camada de segurança. Além de dizer que aqui também é um firewall e tem lá recursos como, por exemplo, o IPS, que pode bloquear ali outros tipos de ataque, né? Então está protegendo o teu web server. Outro ponto importante é que o Azure Agent, né, na implementação da CloudFence, você pode ter aqui vários servidores web instalados, né, com o Azure Agent, e o Active Response da tentativa de ataque a um web server pode fazer sensibilizar, né, aqui o WAF no perímetro, o OpenSense no perímetro, e ele vai bloquear aquela origem para todos os outros web servers. E também tem o ponto aqui do bloqueio do próprio WAF, que aí não tem nada a ver ainda com a questão do Azure Agent, né, ainda não chegou nessa camada, ele está na camada mesmo da requisição web, e aí ele vai ser bloqueado, a requisição vai ser bloqueada, né, na camada do WAF. Então, explicado esse conceito, né, só para que você visualize e entenda, né, a diferença aqui para o primeiro cenário, a gente pode aqui explorar um pouquinho no MDR as requisições. Então eu tenho aqui algumas requisições reais, né, todas elas bloqueadas para um sensor de WAF da CloudFence. E aqui eu tenho, por exemplo, uma sequência, né, de erros 400, como aconteceu no primeiro cenário, e que foram bloqueadas já, porque aqui eu já estou tratando de um sensor WAF. Então ele já bloqueou no próprio WAF, por isso que eu tenho aqui o blocked, né. Aqui quando eu abro a requisição, eu tenho as mesmas informações que eu teria naquele primeiro cenário, tá. Então aqui, não altera muito, né, eu tenho as tags e tal. Veja que aqui eu tenho a consulta em blacklist e a aquisição foi bloqueada, mas aparentemente esse IP não tem uma má reputação, né, vem aqui do ISP da Telefônica, né, e então é um IP que está vindo do Brasil, sem nenhuma ocorrência em blacklist, o que já não é verdade para todas as outras requisições. Então você veja que aqui realmente houve uma tentativa, né, de ataque, então do Shell Shock, ele detectou isso como um tipo de assinatura de Shell Shock. Shell Shock é um tipo de ataque, caso você ainda não conheça, e aqui ele bloqueou também a requisição, né. Aqui eu também consigo fazer a consulta, olhar o que foi, né, analisado aqui pelo SOC e ver aqui, por exemplo, os resultados, né, do Threat Intelligence, no caso aqui as blacklists. Veja que aqui ele tem, em nível médio, né, então isso aqui já tem, assim, uma probabilidade de não ser um falso positivo, mas não está como no primeiro cenário, aonde ele tinha aqui uma alta confiabilidade de não ser um falso positivo. Mas veja que não é só esse o ponto que nós utilizamos para análise, né. Então o próprio WAF detectou isso aqui com Shell Shock, bloqueou todas as requisições, veja aqui que é mesmo, né, tem uma característica de ataque, e aqui tem vários tipos de requisição, inclusive de mais de um IP diferente, né, e ele faz bloqueio em todas, né. Então, nesse caso, a gente tem aqui um sensor, que é um WAF, né, o WAF sensor aqui é baseado no OpenSense, é um firewall, está monitorizado, isso chega para o SOC também analisa isso e muito provavelmente essa fonte, né, esses IPs vão ser bloqueados na nossa base de reputação, o que significa que nenhum cliente vai ter mais esse tipo de requisição, né, não vai ser mais incomodado por essas origens aqui, ok? Então, essa é a diferença do primeiro, né, para o segundo cenário. No segundo cenário, como eu expliquei, nós temos aqui um componente adicional que é o WAF mesmo, né, o OpenSense, e no primeiro cenário nós temos o papel, né, de WAF, no próprio agente instalado no web server. Então eu espero que você tenha gostado dessa nova funcionalidade do nosso portal MDR. Caso você ainda não seja cliente ou parceiro da CloudFence, faça contato agora mesmo com o nosso time comercial. O contato está aqui na descrição do vídeo, que o nosso time comercial marca uma apresentação, a gente pode fazer uma apresentação mais técnica também para te mostrar como funciona todo o portal, todo o serviço de MDR, o serviço do SOC, toda a integração que pode ser feita. E caso você já seja cliente, você pode contar aqui também
com uma sessão para tirar dúvidas com o nosso time e entender melhor como essa nova função de WAF ou qualquer outra que você tenha dúvida funciona, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.